Seja muito bem-vindo ao segundo podcast Ônibus. Muito obrigado você que escutou o nosso primeiro programa e nos enviou um feedback, foi muito legal. Várias pessoas mandaram uma resposta positiva, outras mandaram uma resposta negativa, mas isso ajudou a podermos elaborar melhor esse segundo programa e espero contar com a sua atenção. Um abraço especial para todo mundo que mandou uma mensagem de áudio falando, fala sobre determinado tema, comenta isso, comenta aquilo, nós anotamos e esperamos aí nos próximos programas ir desenvolvendo. Hoje nós continuamos com os nossos participantes, o Tadeu e o João Silva. Boa noite, Tadeu. Boa noite, João Silva. Boa noite, pessoal. Sejam todos vocês mais uma vez muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do podcast Ônibus, tá? Então, podemos aí contar com a colaboração de todos, e inclusive os feedbacks foram muito importantes para todos nós, que nós possamos sempre trazer um conteúdo mais aprimorado a cada episódio do nosso podcast. Tadeu, é com você. Fala, pessoal. Muito feliz de participar dessa segunda edição do nosso podcast. E, novamente, agradecendo aqui todo o feedback que recebemos aí do nosso primeiro episódio. E esperamos estar sempre evoluindo, sempre melhorando o nosso conteúdo aqui. Legal, pessoal. Muito bacana. No assunto principal do podcast, da primeira edição, nós comentamos bastante sobre os DDs e foi interessante que algumas das pessoas que passaram feedback para mim e também passaram para o Tadeu e para o João comentaram a respeito que não conheciam aí a história achando do primeiro DD e comentaram também sobre as empresas regionais que começaram a ter os DDs, né? Só que na época ainda não tinha uma pesquisa muito aprofundada de demanda, o tipo de serviço que eles poderiam explorar com aqueles carros, né? Os custos operacionais, e isso acabou fazendo com que essas empresas que foram as pioneiras hoje não operam mais esse tipo de carro, e as empresas que ficaram aí, analisaram bastante o mercado, hoje são as que se consolidaram operando esse tipo de tecnologia. Isso mostra o quão importante é a empresa fazer uma análise de mercado, né? E não ir para fazer uma compra aí com base só em, às vezes, critérios de modismo. Quando os DDs foram lançados, foi uma febre, muitas empresas quiseram ter um carro desse nessa frota, e muitas vezes se comprava e não se sabia muito nem por que estava comprando. Às vezes era uma empresa de linha e esperava que esse carro tivesse alguma utilização como turismo, mas o que a gente viu na época foi que a maior parte das empresas de linhas que compraram ônibus do Baldecker acabaram usando esses ônibus só nas linhas, né? Eles acabaram ficando fixos, porque tinha empresas especializadas aí no segmento de turismo que conseguiam atender bem melhor a demanda das operadoras, né? Porque as operadoras buscavam naquela época, né? Que era um ônibus bem diferente do padrão de ônibus que se oferecia em linha, né? Então, isso mostra o quão importante é fazer uma boa análise de mercado, e hoje as empresas que investem em DD realmente buscam tirar proveito das características que esse tipo de veículo pode oferecer, né? Não é mais uma compra baseada no modismo, num hype de mercado. O João vai fazer uma consideração, porque no estado dele, que é o Rio de Janeiro, nós temos uma empresa que utiliza os DDs de forma de outdoor, né? Que praticamente todos os DDs dessa empresa têm uma pintura diferente, tem uma temática aí que procura abordar, e ela acabou agregando o marketing no veículo e fazendo com que, assim, várias pessoas percebam a marca, né? Ela não fica só um ônibus qualquer na estrada. Então, aquele ônibus com aquela plotagem bem chamativa, outros com animais, temáticas modernas aí, abordando temas aí que são bastante, às vezes, complicados na sociedade. E essa empresa, que todos sabem, é a Útil, conseguiu chamar a atenção de todo mundo para isso. Pois é, William. Então, a Útil União Transporte Interestadual de Luxo começou a fazer isso com a geração 6 da Marco Polo, né? Foram dois paradisos, era o carro Zebra e o carro Onça. E na época foi bem diferente, né? Porque os dois veículos ostentavam uma padronização visual totalmente moderna e diferente de tudo que você via em outras empresas.
E isso consolidou, né, se tornou uma característica do grupo, né? Então, hoje, essa pintura que era usada em 2 LDs passou para os veículos DD, né, Double Deck. Na geração 7 agora, quase todos os carros que são da Útil, né, todos os DDs utilizam esse tipo de pintura. E o mais interessante é o fato dela não ter uma identidade própria nesse tipo de veículo, que é o leito mix, né, em cima executivo, embaixo leito, se não estou enganado. E é justamente o fato dela não ter uma identidade que faz com que ela tenha identidade. E isso é que é interessante, essas estratégias de marketing e de fixação da identidade visual de uma empresa no usuário, né? Traz uma característica, o fato dela inovar e sempre ser uma surpresa, né? Tanto para o usuário, e isso faz com que fixe a marca no consumidor, né? Mas também é aquilo, não basta ter uma identidade visual externa para que você consiga angariar o cliente e mantê-lo fiel à marca, né? Fiel à empresa. Você também tem que oferecer um serviço de qualidade ou diferencial para que você mantenha aquele seu cliente ali utilizando o seu produto, né? E aí, claro que tem a ver com o estado de conservação do veículo, o tipo de serviço ofertado pela empresa, e a Útil, nesse ponto, ela vem suprindo essa necessidade e vem fazendo o papel dela, né? Transportando os passageiros e fazendo manutenção nos veículos. O assunto DD ainda vai render muitos programas, são várias abordagens diferentes que nós podemos fazer, né? Eu ainda quero comentar e quero pegar a opinião de vocês também a respeito justamente do que você comentou, de configurações, que não basta ter um DD se você configura ele com adensamento muito grande de passageiro, ou se você coloca um leito embaixo com 12, pode colocar até 14, aí se for um carro de 15 metros, que é praticamente um executivo com uma poltrona mais larga, né? Então, nós nos próximos programas vamos continuar falando um pouco sobre DDs. Mas no programa de hoje, que é o segundo programa, nós criamos um quadro, então esse vai ser um quadro fixo dos nossos podcasts, que é o quadro Você Sabia? O Tadeu, ele tem bastante curiosidades e ele vai nos apresentar algumas curiosidades hoje a respeito da NTT. A NTT disponibilizou dados na internet, né? E através desses dados é possível verificar diversas coisas. Hoje nós vamos comentar sobre frota. Então, não sei se a maioria que nos escuta sabe, né? A NTT é o órgão que regulamenta as viagens entre estados aqui no Brasil. E as viagens que são municipais, né? Dentro de cada estado tem sua agência reguladora. No caso aqui de São Paulo é a Artesp, se não me engano no Rio é o Detro, no Paraná é a AGEPAR e todos os estados têm a sua agência reguladora. Nós vamos falar hoje sobre a NTT e nós vamos falar sobre os dados obtidos através da ANTT. Tadeu vai ficar com a palavra agora e ele vai falar algumas curiosidades para nós no quadro Você Sabia? Isso aí, Willy. A NTT ela tem um programa de dados abertos e dentro desse programa ela disponibiliza uma série de conjuntos de dados com informações sobre empresas, ônibus, veículos, né? Linhas, pontos de parada, enfim, tem uma infinidade de dados, muita coisa que dá para ali ser vasculhado e ficar conhecendo um pouco mais sobre o setor. Para você ter uma ideia, hoje existem cerca de 23.500 ônibus cadastrados da NTT. E esses ônibus eles estão divididos em cerca de 5.000 empresas, né? Um número quebrado ali, 5.052 empresas. Isso daria uma média, aí, aproximadamente, de 4,67 ônibus por empresa, né? Só que acontece que esses veículos são muito mal distribuídos, né? Tem uma certa desigualdade ali entre a frota das empresas, né? Só 1% das empresas, né, que seria o top 50, né, são 5.000 empresas, 1% seria em torno de 50 empresas, né? Esse 1% ele é dono de 34% do total de veículos que circulam no Brasil, né, regularmente, né, cadastrados na NTT. E 41% das empresas, né, elas têm só um ônibus. E se a gente aumentar esse teto para 5 ônibus, a gente vai estar falando de 87% das empresas que têm cadastro para transporte interestadual de passageiros. E dessas 5.000 empresas, né, do total de empresas, somente 30 delas têm mais do que 100 ônibus, né? Isso representa só 0,6% do total.
Isso mostra como existe uma certa desigualdade. Temos grandes empresas com grandes frotas, mas a grande maioria dos cadastrados da NTT são empresas pequenas, né? Vendo aqui as maiores frotas hoje cadastradas da NTT, a primeira empresa é a Gontijo, né, com 911 ônibus. Em segundo lugar tem a Cometa, né? Temos que considerar que a Cometa é de um grupo, né, e isso considera apenas os ônibus cadastrados na frota da Cometa, que são 612. Em terceiro lugar, também uma empresa de grupo, né, a Expresso Guanabara, com 325 ônibus. E logo em quarto lugar, uma empresa que não é conhecida por esse nome, né, que está cadastrada na NTT como Consórcio Guanabara de Transportes, que tem a frota de 311 veículos, quase a mesma da Expresso Guanabara. Em quinto lugar, a Taguatur, empresa que presta um serviço no Maranhão, no Distrito Federal. Em sexto lugar, temos a 1001, também outra empresa de grupo, né, que se somaria aí com a Catarinense, que está em nono lugar. A 1001 com 297 ônibus e a Catarinense com 264. Essas duas também se somam ali à Cometa no grupo JCA. Em sétimo lugar, a Útil com 276. Em oitavo lugar, a Águia Branca com 272. E em décimo lugar, a UTB, União Transporte Brasília, com 255. Essas são as 10 maiores frotas cadastradas na NTT hoje. Eu acho legal essas empresas de urbano, né? Que no caso da Taguatur e da UTB aparecerem nessa lista. Eu até achei estranho, mas é porque, pelas minhas pesquisas, a região de Brasília e para cidades satélites ou para o Goiás ali é considerado uma viagem interestadual, né? Pois é, justamente, essa que é a questão, né? É bem curioso o fato da Taguatur, uma empresa, ela atua praticamente a frota quase 100%. Eu não sei se hoje ela ainda tem algum veículo rodoviário, porque tinha no passado, saindo de Brasília. Rodoviário que eu digo executivo, seria o rodoviário com motor dianteiro, né? E aqui, bem, pelo que eu sei, ela tem atuação em São Luís do Maranhão, na capital também Teresina, no Piauí, e agora não, né, mas há muito tempo, já ligando as cidades satélites, né, e do entorno ali de Brasília à capital, Distrito Federal, né, capital do Brasil. E isso é considerado interestadual, então fica bem interessante você ver entre tantas empresas grandes com veículos com preços caríssimos, alguns carros valendo mais de R$1 milhão, você também ter junto com elas carros urbanos, né? E a UTB também, como foi citado. É bem curioso esse fato. No topo da lista, a Gontijo, são 911 carros cadastrados. E a gente pode também relembrar que raramente nós vemos, eu acho que eu nunca vi a Gontijo usar um carro fretado em operação de Natal, operação Ano Novo, feriado de Carnaval ou qualquer outro feriado prolongado. A Gontijo, ela mantém a sua frota, mesmo aquela série que praticamente só roda aí no final do ano, mas ela usa a frota própria. Então, talvez esse número elevado aí seja devido a esses carros que ficam ociosos aí, ficam parados durante o ano, mas ela é uma empresa grande. Não tem o que discutir. 911 carros contra os 612 cadastrados da Cometa. Então, essa é uma diferença de praticamente 300 carros entre a primeira colocada e a segunda colocada da nossa lista. O Tadeu vai puxar mais dados e no próximo programa nós vamos comentar outras particularidades da NTT. Nós vamos comentar aí as linhas que mais transportam passageiros. É possível até saber mais ou menos o ticket médio, né? O Tadeu vai poder dar uma explanada aí e vai falar o que ele vai falar no próximo programa. A NTT, ela fornece um conjunto de dados, né, que permite que você tenha um certo atraso, em alguns casos uma semana, em alguns casos um mês, mas ela permite que você verifique, inclusive, a demanda de cada linha e de cada seção dentro de cada linha. Por exemplo, em uma linha São Paulo-Rio, que ela tem um trecho, vamos supor, São Paulo-São José dos Campos, dentro dessa linha você consegue saber o número de passageiros transportados dentro de cada seção e o volume de ocupação, né, dos ônibus, né? É possível verificar também quais são os principais destinos a partir de um ponto de origem.
as principais cidades, por exemplo, com que saem viagens do terminal do Rio de Janeiro, ou que saem viagens do terminal de Belo Horizonte. Enfim, é uma série de dados, e também tem dados do próprio veículo, como, por exemplo, as viagens que cada veículo fez, né? Quais as linhas que cada veículo operou. É uma infinidade de dados que a NTT começou a fornecer há pouco tempo, e eu ainda estou me inteirando nisso daí, né? Estou conhecendo melhor como isso tudo funciona, e sem dúvida vai dar para trazer muita coisa interessante aqui para o podcast. Legal, bacana, Tadeu. Eu já vou aproveitar, enganchar o nosso próximo tema, que é o nosso tema principal aqui do podcast de hoje, que são essa nova modalidade que apareceu dos ônibus por aplicativo, os ônibus aí que estão sendo fretados através de plataformas, né? E nós vamos tentar explicar hoje a diferença que existe entre empresas de aplicativo que estão terceirizando e as próprias empresas regulares que estão criando serviços alternativos, né, para poder angariar passageiros. Eu vou perguntar, o João Silva já viajou de Buzzer, já viajou de Agaflex, já utilizou o Imob ou algum desses serviços modernos, podemos dizer assim? Então, William, eu já utilizei o Buzzer, né? Não sou referência para nada disso, só utilizei 2 vezes, mas das 2 vezes que eu utilizei, os veículos estavam em bom estado de conservação, eram carros novos, né? Eram de uma empresa aqui do Rio de Janeiro, né? Eles ainda não eram adesivados com a identidade visual do aplicativo, que é aquela toda rosa, né? E foi uma viagem bem agradável, segura. Os ônibus tinham cinto de segurança de 3 pontas e foi uma viagem dentro dos prazos, né? O único, assim, se é que eu posso dizer que foi um inconveniente, é realmente em relação ao ponto de desembarque e embarque, né? Que, infelizmente, aqui no Rio de Janeiro, o trajeto que eu fiz foi Rio-São Paulo, né? O ponto de desembarque é num local chamado Marina da Glória, né? É no Aterro do Panema, então fica muito longe do centro da cidade, mas isso é apenas uma peculiaridade, um pequeno detalhe desse trajeto Rio-São Paulo, né? Mas tem outros trajetos que a Buzzer também está explorando, e pelo que a gente está observando, é um serviço que tem aumentado, tem conseguido cada vez mais usuários através da plataforma, e isso se deve, como todos nós sabemos, aos valores cobrados pelas passagens. E aí, diante disso, as empresas estão se movimentando, criando aplicativos, tentando contornar a situação para que consigam reverter esse quadro e se tornarem tão competitivas quanto o Buzzer. E aí nós temos a Imob, né? Temos agora recentemente a Embarca, né, no Paraná, e aí nós vamos ver como é que vai se adequar, né, essas empresas, se elas irão retornar com seus clientes, como é que elas vão se desenvolver diante desse novo cenário que se apresenta, né, no transporte interestadual. Foi muito bom você ter citado o Embarca, porque o Embarca ele está numa categoria um pouco diferente da Buzzer. O Tadeu vai explicar melhor para nós a diferença entre os apps e as plataformas de agenciamento de passagens. Tadeu tem mais informações. O que existe hoje é muita confusão, né? E existem basicamente 3 modelos de negócio de venda de passagem. O primeiro deles seria o modelo mais tradicional, o modelo em que a própria empresa vende a passagem para o serviço que ela mesma opera. Eu diria que esse é um serviço, um nome novo para um serviço que já existia, inclusive antes de surgirem essas plataformas que hoje estão famosas, como a ClickBus, né, como guichê virtual, né, que são outro tipo de plataforma. Mas o modelo inicial de serviço como o Embarca, como o Imob, né, onde a própria empresa vende o bilhete para o serviço que ela opera, foi o primeiro modelo de venda de passagem que surgiu, né, onde a empresa vendia para os horários fixos que ela tinha pelo próprio site dela. Surgiram esses outros modelos de negócio com foco em conveniência, que ele é como se fosse um marketplace de venda de passagens, onde você tem lá várias empresas, você não precisa muitas vezes saber qual empresa que opera cada origem e destino, né? Você simplesmente preenche a busca, ele já vai localizar a empresa para você.
Algumas dessas empresas também fornecem serviços financeiros, né? Porque as empresas muitas vezes têm limitações para o financiamento, né? Para o parcelamento das passagens. Às vezes parcelam em 3 ou 4 vezes só, algumas empresas. Enquanto nessas plataformas você consegue parcelar as passagens com um número bem maior de meses. E outro fator em que elas acabam se tirando proveito é da questão da conveniência. Essas empresas elas têm muito mais presença na internet, usando marketing, usando aparecimento em mecanismos de busca, anúncios em redes sociais, né? Coisas que muitas empresas de ônibus nunca fizeram, ou se fizeram, não tiveram o mesmo alcance. E para ter essa conveniência toda, esse modelo de venda de passagens cobra um preço, né? Ele cobra ali a sua taxa de conveniência, né? sobre a compra do usuário. Legal. Então, nós podemos classificar 3 tipos de serviço, né? Nós temos o Marketplace, que oferecem a passagem de várias empresas reunidas em um site, várias empresas regulares. Nós temos o aplicativo de viagem, que é a Buser, que ela freta um ônibus, então ela reúne um grupo e faz um determinado trecho, né? A Buser, temos a ForBus, e já temos outros apps sendo criados mais nesse estilo. E nós temos a terceira modalidade, que são os aplicativos das próprias empresas, né? Que elas estão usando do seu cadastro, estão usando da sua regularidade e estão criando viagens aí nesse modelo com embarques em locais diferenciados, com preços diferenciados, que é o caso da Wimob, caso do Águiaflex. Se eu não me engano, a Itamaraty agora está criando também um serviço para atrair o cliente e tem que estar antenado com o mundo digital, né? Eu creio que os jovens são os maiores usuários desse tipo de serviço e o fator preço também é um fator que faz as pessoas viajarem. Às vezes existe a demanda, mas não dá a certa condição. E às vezes o preço sendo um pouco menor, cria-se uma demanda, né? E eu creio que nós ainda teremos várias discussões. Eu ainda não viajei de Buser, eu já viajei de Águiaflex e foi logo no comecinho. Eu gostei muito do serviço, eu achei que valeu a pena porque o trecho da própria empresa, da Águia Branca, que foi o que eu fiz, foi Vitória até o Rio de Janeiro, era mais ou menos 180 a 200 reais o serviço leito, e eu paguei R$99 pelo mesmo serviço leito. Então, nós temos aí praticamente, se eu tivesse 2 pessoas, seriam 2 passagens ao valor de uma. Então, nós temos que aproveitar essas oportunidades, mas vamos ver até quando vai durar, né? Então, William, é interessante ver esse movimento das empresas, né, de buscarem lançar seus próprios aplicativos, porque as empresas têm observado que vários outros players do mercado têm roubado uma fatia considerável do valor da tarifa do serviço e muitas vezes conseguem operar com margens aí maiores do que a própria empresa que está prestando o serviço para o usuário final, né? No caso dos aplicativos de passagem, quando a empresa lança o seu próprio aplicativo, ela está com certeza buscando tentar recuperar uma parte daquela taxa que hoje é cobrada a título de conveniência ou até mesmo taxas de juros cobradas sobre o financiamento, né, o parcelamento das passagens que esses aplicativos de terceiros, de marketplaces, conseguem oferecer. Então, acho que é uma forma das empresas correrem atrás do prejuízo e buscarem aumentar a lucratividade, não só pensando na eficiência operacional do serviço em si, mas também na forma como ela agencia e ela vende as passagens. Até então, antes de surgirem os aplicativos, as empresas tinham as vendas de passagem pelo site oficial da empresa, em que não havia nenhuma cobrança de taxas de conveniência, geralmente você pagava o mesmo valor que pagaria na rodoviária, ou então por meio de agências de passagem da rodoviária. Essas agências de rodoviária, geralmente elas são agências ou da própria empresa, que são agências onde os funcionários são da empresa, eles são registrados como CLT no próprio CNPJ da empresa de ônibus, ou ainda uma agência ela pode ser terceirizada, que é o caso onde muitas vezes tem um terceiro que é o dono da agência,
e essa empresa cria lá uma razão social de venda de passagens, ABC Venda de Passagens, ou AGC Viagens e Turismo. Essa empresa faz a venda e recebe uma comissão em cima do total que ela vende, e é com isso que ela sobrevive. E hoje as empresas, muitas empresas que tinham agências próprias estão migrando para esse modelo de agências terceirizadas, principalmente em cidades menores, onde o volume de passagens vendidos não é tão alto. Ela se livra desse passivo de ter que contratar o pessoal que trabalha na agência, de ter que manter todos os custos operacionais e paga só uma comissão para quem vende. E essa iniciativa de lançar aplicativo próprio busca justamente ter mais uma fonte de recurso, mais uma fonte de receita, né? Que seria a taxa de conveniência que hoje esses aplicativos cobram, deixa de chegar no caixa da empresa, porque ela deixa de fazer uma venda no site dela e essa venda é feita dentro de plataformas de terceiros. Então, nós podemos concluir que as empresas estão buscando aquele pequena porcentagem que ela oferece para uma empresa de terceiro, ela está tentando trazer essa margem para a sua própria empresa, né? Ela cria uma empresa que faz o mesmo serviço e o dinheiro vai circular dentro do grupo. Então, praticamente essa é a ideia por trás dos aplicativos de viagem das empresas regulares. Justamente, William. A ideia é correr atrás do prejuízo e agora tentar roubar uma fatia das empresas aí que já dominam esses aplicativos, né? Eu ia complementar essa questão que eu observei, né? Nós estamos vendo aí na prática em relação a isso é o seguinte, né? Quanto menos empresas estiverem terceirizando entre a empresa que está oferecendo o serviço e o usuário, quanto menos empresas estiverem nesse bolo, nesse caminho, menos taxas as empresas irão pagar. O lucro delas não será mais reduzido, porque dificilmente isso poderia ocorrer, né? Mas sim o repasse para o consumidor, né? O final. Então o valor das passagens aumentaria. É porque assim, o que eu fico observando é o seguinte: será que a empresa está tendo prejuízo? Porque duvido muito que ela esteja diminuindo a margem de lucro dela, né? Por conta dessas empresas terceirizadas que estão sendo postas no meio do caminho entre a empresa e o usuário. Eu não sei se ela está realmente deixando de lucrar ou ela está só repassando isso para o consumidor final, e por conta disso que a gente paga um valor absurdo quando compra pela internet, em vez de comprar diretamente pela empresa, porque isso a gente observa. E aí agora, com um aplicativo desenvolvido pela própria empresa, essas taxas talvez estejam sendo reduzidas. Realmente esse negócio, eu acho que eles estão tentando pegar esse lucro aí que está ficando com as terceirizadas e pegar para eles. Eu mesmo, quando eu comprei passagem da Real Maia, a taxa de conveniência era 10% do valor da passagem. Então eu tinha pago R$129, estava 129 a passagem, e eu paguei, acho que foi 12 ou 15, 12, acho que foi 10%, R$12,90 de comissão em cima desse valor, que é um absurdo, porque se é uma passagem de R$200, você vai pagar 20, se é uma de 500, você vai pagar R$50 em cima, né? Pois eu paguei. Padronizar essa taxa. Eu paguei R$20 em 2017 por uma viagem Curitiba-Joinville. Isso para pagar pela internet. Preferi não pagar, cancelei a compra, fui lá na rodoviária e comprei no guichê e não paguei essa taxa de R$20. Legal, muito bom a gente discutir esses aplicativos, esse novo tipo aí de venda de passagens, essa modalidade. E eu queria também deixar um convite, você que está nos escutando, você que está nos assistindo através do podcast no YouTube e está pelas plataformas de áudio, deixa um comentário, se tiver o contato nosso, dá um feedback aí, o que você achou do nosso tema, se você tem sugestões, quer acrescentar alguma coisa, nós estamos abertos a receber todo tipo de opinião para que o nosso programa seja democrático e possamos sempre melhorar e sempre falar o máximo de realidade, né? Ter o melhor tipo de opinião, não falar besteira para vocês. O próximo programa nós queremos falar sobre um assunto bacana, que é a padronização e a despadronização visual. Nós tivemos aí nos últimos anos muitas empresas adotando pintura padrão no ramo rodoviário, né? Tivemos alguns grupos aí padronizando as pinturas de seus ônibus, mudando só a logomarca, e nós tivemos um caso que podemos dizer que foi raro, uma exceção na cidade do Rio de Janeiro, que havia padronizado a pintura do transporte urbano, que foi
regredida, né? Não sei se eu estou usando a palavra certa. Foi permitido que as empresas voltassem a ter a sua pintura tradicional, cada empresa com seu layout, cada empresa tendo assim a sua marca exposta. Então nós vamos comentar isso no próximo programa, e eu gostaria também que você deixasse a sua opinião antes mesmo aí do programa ser gravado. Se nós já tivermos algum feedback, vai ser legal para incorporarmos. O Tadeu vai fazer as suas considerações finais. Já agradeço desde já, principalmente você que nos escutou, teve paciência aí de nos aguentar. Ele vai fazer as considerações finais, e logo após o João Silva também vai fazer as considerações finais, e nós já estamos agradecendo imensamente a audiência de vocês. Bom, no mais, agradecer aqui pela oportunidade de participar de mais essa edição, e agradecer a todos os nossos ouvintes, e até a próxima. Pois é, pessoal, essa temática de padronização e despadronização visual vai dar o que falar, viu? Tem pano para manga. E justamente, né, fazendo um gancho entre rodoviário e urbano, que nós vamos abordar semana que vem, no nosso próximo episódio do podcast, terceira edição, né? Do nosso terceiro episódio, melhor dizendo, né? Nós vamos aí justamente falar sobre isso, né? Mas vamos deixar a discussão para o próximo episódio. Aí agradecendo a todos vocês que estão nos ouvindo e nos assistindo também. Muito obrigado e até o próximo episódio. Muito bom, estamos ansiosos já pelo próximo programa. Eu novamente estou agradecendo a todo mundo. Vou pedir, siga-nos no seu plataforma de áudio, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Por enquanto é só, muito bom. Um grande abraço para todo mundo e até o próximo programa. Valeu!